Que eu, de repente, posso acrescentar um pouquinho. Isso é bem interessante o que a Cir falou, o diagnóstico precoce, porque você consegue tratar, né? Há 10 anos atrás, agora, atualmente, nós estamos vendo o inverso. Porque há 10 anos atrás, o casal ia nos procurar com infertilidade. Aí você descobria que tinha doença. Hoje, não. As mulheres descobrem que tem a doença para quê? Para poder preservar a função reprodutiva lá na frente. Então, acho que isso foi um grande avanço também, o que o Acir falou. E, assim, pra gente é uma tecnologia muito boa de resolução, porque você faz diagnóstico com imagem, né? Com um profissional capacitado. E você consegue tratar clinicamente e ir pra cirurgia, aqueles casos que são cirúrgicos mesmo. Vou comentar aqui daqui a pouquinho. Mas acho que esse lance aí dessa inversão, né, do diagnóstico retrógrado, agora não, você faz diagnóstico e promove uma saúde feminina com preservação da fertilidade. Eu acho que isso aí também foi um avanço muito grande nos últimos 10 anos. Até porque a doença, ela mexe muito com a questão da autoestima da mulher, né? Sim. Eu acho que é importante. Deprime a autoestima, elas perdem relacionamento, porque tem um sintoma também importante, né, que é a dor durante a penetração na relação sexual, durante os movimentos mais profundos. Então, ela deixa de ter a relação com aquele parceiro. Isso para a paciente, a parte sexual é importantíssimo, né? Então, elas perdem o parceiro. Nem sempre os parceiros são tão compreensíveis, né? E não tem o diagnóstico da doença, ela fica rodando, tentando ver o que é. E aí, quando ela faz o diagnóstico, ela já perdeu um relacionamento, 2, 3, ela perde emprego. Acho que é uma questão muito social também. Gostaria de complementar, doutor? Eu acho que para todo mundo é interessante o diagnóstico precoce, né? Porque assim, para o cirurgião, né, vai ser uma cirurgia mais tranquila, tudo vai dar menos complicações. Então, o sucesso da paciente, do médico, de todo mundo ali é muito bom, conforme for mais precoce o caso, né? Então, quanto mais tardio vai ser ruim para a paciente, vai ser ruim para o médico também, né? Que vai falar, operei com tal médico e complicou, deu fístula, não sei o quê, porque já tinha, né, um comprometimento muito grande, né? A cirurgia foi muito difícil e aí é lógico que a chance de complicação é grande, né? Teve aquela enfermeira lá, né, que praticamente perdeu todo o intestino, então assim, é muito complicado, tanto para o médico como para o paciente, né? Quando o caso vai se avançando mais, né? E eu acho que é até importante a gente falar um pouco, né? A doutora Giovana começou a falar ali da evolução, né? Do diagnóstico ao tratamento, né? Como que era antes e como que é hoje, né? Eu gostaria que vocês falassem eu acho que de repente dá para eu falar um pouquinho. A Cir tem, né, mais bagagem cirúrgica. Quando eu vim em 99, a gente fazia o diagnóstico assim, você suspeitava da doença, fazia uma diagnóstica, olhava os focos, mal cauterizava, que era o que tinha nos consensos. Você tratava, 6 meses depois fazia o second look. Você, né, submetia a paciente a uma nova cirurgia para ver se esses focos sumiam. Era esse o tratamento, era o que tinha. Então, hoje a gente vê que realmente a indicação cirúrgica existe naqueles casos, né, que tem uma indicação com protocolo, claro, mas algumas vezes você consegue tratar clinicamente. Né? Então, essa parte dessa evolução evoluiu muito. Os pacientes hoje, a cirurgia, elas têm que ser corretivas. Acho que a Cir tem maior bagagem para falar. E, assim, você corrige a doença, né? E só lembrar que a paciente não termina o tratamento com a cirurgia. Né? Por isso que a gente trabalha nessa equipe multidisciplinar, que tem para fazer a parte clínica, dentro do Instituto Eládio, né? Mais a cirurgia, mais a radiologia, mais quando tem comprometimento de intestino, tem o nosso cirurgião. Então, eu acho que trabalhar em equipe é a melhor forma. E aí, doutora? A grande evolução, o grande entendimento, eu acho que foi entender que a endometriose é uma doença multidisciplinar. Ela saiu um pouco só do foco do ginecologista pessoal da paciente, né? E passou para um ginecologista um pouco mais voltado para isso, né? O radiologista entrou com muita força nisso. Antigamente era um radiologista geral também que tinha um pouquinho de noção. Eu acho que ao radiologista se aperfeiçoar e começar a se dedicar mais a isso, hoje a gente tem grandes nomes no país, né? O Eduardo é um nome de destaque aqui também no nosso estado, na nossa cidade, porque se dedica basicamente a isso, né? Então consegue aprimorar essa técnica diagnóstica, porque às vezes uma coisa que pode passar desapercebida por alguém que não vê todos os dias, aquilo para alguém experiente realmente é muito importante, né? Queria só complementar uma coisa, isso que ele está falando aí, eu acho que é importante falar como que as pessoas chegam a fazer esse exame especificamente, que eu acho que sim, tem alguns caminhos diferentes, né, para cada tipo de profissional. Por exemplo, tem a ginecologista que está lá no centro cirúrgico, né, às vezes até com o marido que é ginecologista também e tal, e aí estão operando e aí resolve que quer começar a fazer exame disso, por exemplo, né. Então a pessoa já tem uma vivência cirúrgica, né, que é o caso da Ana Luísa Nicola, né, lá de São Paulo.
o marido é gineco, tal, eles operavam juntos, e aí ela resolveu se dedicar a fazer um protocolo assim para identificar essa doença de forma mais precoce. E então a pessoa já está vendo ali por dentro, é muito mais fácil depois ela ir lá no exame e achar os focos, quem já está habituado a ver na cirurgia a doença. Um outro caminho seria, por exemplo, o radiologista, ele começa a ver focos intestinais porque às vezes tem alguma obrigação no trabalho, por exemplo. Eu, por exemplo, trabalhei em setor ligado a pronto-socorro em São Paulo durante vários anos. Então, o que chegava para mim todo dia? Dor do lado direito, por exemplo, na pelve. Aí o médico queria saber se era ovário, se era apêndice. Então, eu fui obrigado, né? Era uma coisa assim que, se eu errasse, ia operar e ia ser detectável o meu erro ali. Então, a pressão era grande para eu saber o que era. É ovário? É apêndice? É endometriose? Então, eu fui obrigado a começar a ver muito bem a questão intestinal da paciente, né? E se a dor era à esquerda, é de vertículo, é de verticulite, é ovário esquerdo, é a trompa esquerda, o que está doendo do lado esquerdo? Então eu tinha que ver muito bem ali o reto, o sigmoide, que são as partes mais assim finais ali do intestino grosso, né? Então esse foi o meu caminho. Eu acho que cada profissional que chega a fazer o exame bem assim específico, teve um caminho, não é do nada. Então assim, por isso que é difícil uma pessoa que teve uma formação geral e não teve nenhum detalhe que levou a isso, fazer um exame muito específico, porque tem que ter uma dedicação de anos, assim, melhorando ano após ano, entendeu? E esse salto no diagnóstico, né, como o Eduardo explicou, como chegou a radiologia, também obrigou a gente, como cirurgião, a entender um pouco melhor a doença, né, e se preparar mais para tratar essa doença. Então hoje, né, esse fato histórico que a Giovana contou, isso hoje já não é mais admissível, né? Você operar um paciente simplesmente para fazer um diagnóstico, para depois programar um tratamento. Então hoje, com o avançar desse meio diagnóstico, a gente já sabe antes de operar aonde está a doença. Tanto que o exame chama mapeamento, né? O ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose. Então você já chega com, né, um mapa, né, pronto antes. Então, se o paciente tem um problema em ureter, na bexiga, a gente já está com um cirurgião urológico pronto para entrar no momento da cirurgia. Se o paciente tem uma doença intestinal, né, que comprometa reto, sigmoide, também tem um cirurgião específico para isso, né, para fazer já o tratamento naquele momento. As técnicas de cirurgia, instrumentações, energia que a gente utiliza, tudo teve um salto muito grande nesses últimos anos. Então a gente consegue fazer todo o tratamento hoje com cirurgia laparoscópica, né? Cirurgia abdominal aberta, que a gente chama de laparotomia, já praticamente é extinta, né? Não sei, em centros onde realmente não se tem nenhuma opção de encaminhamento daquele paciente. Então tudo isso foi acrescentando através de uma evolução, né? Eu participei em 20 anos trabalhando com isso, todas essas etapas. Então o que antigamente era o que se fazia realmente já mudou, né? Então por isso que há necessidade de ter uma equipe especializada na doença, né? A gente tem que estar atualizado, né? Às vezes questão de um ano para o outro já muda muita coisa no tratamento, isso tudo para acrescentar qualidade de vida, que é o que a gente busca, né? Para o paciente. O tratamento cirúrgico, que era quase que obrigatório para todos os pacientes, hoje em dia não há mais necessidade, né? Eu acredito que até menos de 50% das pacientes com endometriose hoje são submetidas à cirurgia. A maioria é possível sim tratar clinicamente, né? Não há necessidade de evoluir até uma cirurgia. E tem muitos casos, doutora Giovana? Tem, e hoje nós temos um arsenal de tratamento clínico, né? Que nós conseguimos, na verdade é assim, a doença é diagnosticada, né? Você pensa na doença, faz a resolução da imagem e aí você programa o tratamento. Quando é clínico, o tratamento objetivo, acho que de forma mais fácil para entendimento, é bloqueio do ciclo menstrual. Então, o paciente tem que parar de menstruar porque, como a Cir falou desde o início, aquela teoria que volta sanguinho, implanta o endométrio ali na pelve. É bloqueio do ciclo. Lembrar que esse bloqueio do ciclo vai tirar ela da sintomatologia, da dor, vai melhorar a qualidade de vida, não vai ter tanta dor na relação sexual, então ela melhora sintomaticamente. Mas a doença está ali instalada, né? Então, aí você tem que fazer o segmento adequado, porque esse caso progredir a doença, é isso que não se sabe ainda na literatura, porque que meus pacientes sem menstruar começam a ter outros implantes, aumento ovário, implante de intestino. Então, isso a gente não se sabe ainda, né?
Então, na verdade, você tem que seguir essa paciente. Essa paciente tem que casar com o ginecologista, realmente. Até terminar tudo. É uma coisa, eu falo assim, um casamento não pode divorciar. Pode migrar para outro, mas não pode, né, divorciar do ginecologista. Então, e quando você segue a paciente, você vai acompanhando. E tem protocolos bem rígidos disso. Né? E tem que pensar, e quando você faz a indicação cirúrgica, você tem que ter uma equipe, como a Cir falou, multidisciplinar para resolver cirurgicamente. E lembrar, operou, continua o tratamento da doença. Ela não para ali. É uma doença crônica. Realmente é um casamento. Não, é um casamento. E mesmo depois, quando a paciente for fazer a terapia hormonal, ainda é um caso especial. Hoje em dia, quando ela é engravida, ela é considerada pré-natal de alto risco porque ela é portadora da doença. Então, você vê, realmente é uma doença extremamente importante. Sim. E a gente recebeu aqui algumas perguntas, né, de pacientes que enviaram, né, no canal da Fêmina, que, né, acho que é legal vocês esclarecerem. Essa daqui, acho que é bem bacana aqui para o doutor Eduardo. Fala assim, não tive dores ou outros sintomas e descobri em um exame de rotina. É muito comum, doutor? É comum, principalmente quando a pessoa já teve algum treinamento para endometriose, no caso para ultrassom ou para ressonância magnética, é comum ela fazer o diagnóstico. O que acontece às vezes, se não tiver um preparo intestinal, se não tiver tudo muito ali limpinho no intestino para ver, às vezes não vai conseguir ver todos os focos. Mas é comum no exame de rotina, ou ter um cisto de ovário, né, que a gente chama de endometrioma, que é um cisto de sangue, né, que tem dentro do ovário. É muito comum ver isso. Ou algum foco mais fácil de ver logo atrás do útero. Geralmente fica um borrão ali atrás do útero, que a gente vê fácil tanto no ultrassom como na ressonância. Geralmente tem um tecido borrado que é escuro, né? Na imagem, tanto no ultrassom como na ressonância é um tecido escuro. E às vezes a gente vê uma aderência, né? Nesse exame comum de ultrassom transvaginal ou na ressonância, vê que está aderido o reto, que é uma parte do intestino grosso, com o útero. Logo atrás do útero ali, fazendo aquela aderência. Aí fazendo esse diagnóstico num exame comum, é importante progredir para um exame mais específico para ver o mapeamento, que é outra coisa, né? Não tem nada a ver fazer o diagnóstico com mapear. Mapear é você ver desde o diafragma, que é a parte mais alta ali do abdômen, até a parede da vagina ali, ver tudo que tem de foco, entendeu? Esse é o mapeamento. É diferente de você fazer o diagnóstico, falar você tem endometriose. Então, mapeamento você fala, você tem endometriose, está a tantos centímetros do ânus, né? O foco intestinal, pegou tantos % da circunferência do intestino, pegou tantos milímetros de profundidade no intestino. Então você dá detalhes anatômicos importantes para o tratamento, né? E aqui tem uma outra pergunta que fala, estou com dificuldades para engravidar, pode ser endometriose? É a causa mais comum de infertilidade, né? Acho que é interessante a gente definir um pouquinho de forma rápida o que é infertilidade, dificuldade para engravidar. Ela pode ter dificuldade desde o início, né? Nunca teve filho, ou ter filhos, ter a doença e desenvolver depois uma infertilidade secundária. Né? O que atrapalha a doença? A doença atrapalha desde onde depende do implante, onde tiver a doença, desde a taxa de ovulação, ovula pouco, né? Tem dificuldade de produção hormonal, aí atrapalha a tuba, que é o órgão que leva o óvulo até o útero, e encontra o espermatozoide ali em cima, e fecunda, faz o pré-embrião, e depois, né, migra para implantar dentro da cavidade uterina. Então, a própria endometriose, esse líquido inflamatório, atrapalha o movimento ciliar, igual cílios de óleos na tuba tem. Então, esse óvulo já não vai migrar, ele morre ali no caminho. Então, ela tem dificuldade tubária, às vezes tem muita aderência, né, os colegas da cirurgia, às vezes vai entrar na cavidade e fala, tá toda aderida a trompa. Então, se está aderida, não tem um órgão, né, saudável para fazer a fecundação. Ainda tem a implantação, que às vezes aquele endométrio, ele é inflamado. Então, ele tem dificuldade de implantar, pode ter abortamento, né? Então, ela é uma doença que implica, sim, na infertilidade. E aqui, doutora Cir, essa aqui é para você. Depois que tiro o útero, ainda posso sentir dor ou outro órgão pode restar memória da endometriose? Bom, primeiro deixar aqui é interessante pontuar uma coisa que é bastante confuso às vezes para os pacientes, para os leigos em geral, né? Uma paciente que recebe o diagnóstico de endometriose, ele vem até a gente, eu vim tirar o meu útero para tratar minha endometriose. Então, conforme eu defini no começo do podcast, o que é endometriose? É acesso às células endometriais fora do útero. Em alguns casos, ele até pode voltar a comprometer a parte externa do útero, mas já é uma doença que extravasou o útero. Então, a retirada do útero por si só não trata endometriose. Então, a gente faz o mapeamento justamente para entender onde está essa endometriose e tirar todos os focos na cirurgia.
A grande maioria dos pacientes com a cirurgia vai apresentar algum grau de melhora de dor, ou totalmente ou parcialmente. Então, né, dificilmente você vai operar uma paciente e vai continuar a mesma coisa antes e depois. Então, há realmente uma melhora. Então, não é que fique uma memória daquela endometriose. Então, realmente a gente consegue melhorar. Mas, né, como a doutora Giovana falou, é uma doença crônica. Então, é uma doença que tem alto grau de recidiva. Então, aquele paciente que inicialmente ficou bem, após alguns anos, ele pode sim voltar a ter sintomas novamente. E isso normalmente pode significar uma recidiva da doença, que a doença está voltando. Isso é bastante comum. E tem uma última pergunta aqui que fala assim: é necessário fazer algum procedimento para preservar a fertilidade ao iniciar o tratamento de endometriose? Sim. Quando você vai fazer o diagnóstico, e se essa paciente for para a cirurgia, e se ela tiver comprometimento ovariano, cabe aí fazer assim, um congelamento de óvulo. Então, você prepara a paciente para guardar óvulo, já que depende da idade, da prole da paciente, você ainda tem essa oferta para fazer, né, do congelamento de óvulo. Então, você estimula e você aspira e guarda aquele óvulo. Vamos supor que ela vai para uma cirurgia grande, uma cirurgia com ressecção de intestino, de ureter, bexiga, dependendo do comprometimento, você tem essa possibilidade sim. E tem uma curiosidade aqui que está falando, que acho que é importante o doutor Eduardo responder para a gente, que fala que a dor da endometriose leva 30% das mulheres ao ortopedista antes do diagnóstico efetivo. É isso que eu estava falando. Na verdade, atrás do útero, um dos ligamentos, né, o Assir pode falar também, um dos ligamentos que segura o útero no lugar é o útero sacro, tem o direito e o esquerdo. Como ele é numa das partes mais baixas da pelve, né, onde justamente escorre aquele sangue que sai retrógrado, né, o sangue que sai na menstruação, em vez de sair tudo na vagina, sai um pouco ali pelas trompas e cai na cavidade do abdômen. E esse sangue fica na parte baixa da pelve, bem onde está esse ligamento. Então, esse ligamento muitas vezes ele inflama junto, né, na endometriose, ele acaba inflamando junto com esses focos atrás do útero. E esse ligamento, como o nome diz, é útero sacro, ele vai do útero até o sacro, que é o osso que a gente tem atrás ali na pelve, né? Então a mulher muitas vezes acaba cursando com uma dor lombar crônica, que piora muito durante o período menstrual. Isso é um dos achados assim típicos, né, de endometriose, um dos sintomas típicos assim. Então esse é o motivo, né, que pega esse ligamento útero sacro. Bom, como vocês viram aqui, o assunto é vasto, interessante, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre isso, né? Mas infelizmente a Dai tá ali já falando corta, que já tá na hora da gente terminar nosso podcast. E eu quero agradecer, né, a presença de vocês, tão importante aqui para nós, com esses esclarecimentos, e deixar a palavra aberta, né, para as considerações finais, começando aqui pelo Dr. Assir. Eu acho que o meu recado é bem curtinho, né? Eu acho que o mais importante de tudo que fica aqui é a mulher entender que sentir dor não é normal. A adolescente, a mulher em idade fértil, né, que a cólica seja normal, né, a cólica menstrual é normal, que sentir dor é normal, que isso é frescurinha, isso é coisa de mulher, né, os ginecologistas, os médicos, o clínico geral, né, começarem a se atentar para essas queixas, né, quando é ocasional, o paciente sem sintomas, né, é mais difícil, mas assim, aquele paciente que chega com sintomas, ele merece ser pesquisado, ele merece ser investigado adequadamente. Então, né, não é normal sentir cólica intensa, forte, perder trabalho, não é uma coisa que a mulher, né, sinta se não tiver algum problema. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu estava tensa, nervosa, mas parece que me soltei um pouquinho. Já estou gostando do podcast. Que já quero mais, Já vai ficar um gostinho de marcar a próxima. Mas eu acho que o mais importante, vou pegar uma linha aí do Dr. Assir, diagnóstico precoce, pensar nas adolescentes. Eu falo que o termômetro é adolescente, porque se a gente conseguir diagnosticar ela novinha, ela vai prevenir ela de todas essas complicações, na grande maioria. Ainda tem algumas coisas enigmáticas dentro da doença que às vezes foge um pouquinho, mesmo com toda a competência técnica e da resolução de exames. Saber que nós temos grandes profissionais, né, aqui dentro da nossa cidade. A imagem é importantíssima,
até para fazer um planejamento cirúrgico, né, para não ter surpresa. A equipe multidisciplinar é importante. E um lembrete para a população: sentiu dor que já te atrapalhou em algum momento da vida durante o ciclo menstrual, procure seu ginecologista. Doutora, e na questão da essa dor, ela vai só até o ciclo menstrual? Passou, não existe mais? Não, hoje em dia, às vezes a paciente, dependendo da intensidade, da gravidade da doença, fica o mês todo. Né? Ela chega a ter 15 dias de dor, antes, durante e depois, e às vezes tem paciente que tem mês todo. Aí já entra a dor crônica, a dor neuropática, já é uma complicação mais grave, aquela paciente dependente de analgésico, anti-inflamatório, vive no PA, então já é isso que a gente não quer, né, que chegue, que a gente quer que chegue essa informação da população para poder fazer diagnóstico precoce. Fez diagnóstico precoce, nós estamos até mais tranquilo. Vai ter aqueles casos que vai fugir um pouco, né, da linha de normalidade, mas a grande maioria nós conseguimos abraçar e tratar e seguir essas pacientes. E o Assir falou, é importantíssimo conscientizar a paciente, né? É um casamento mesmo, é amarrado. Ela tem que entender a importância da doença, entender a importância do tratamento e não perder o segmento. Acho que são as palavras mais chaves ainda, que a gente pode estar deixando. E aí, doutor? Eu agradeço também, e só um recado então: se a paciente tiver dor ou qualquer sintoma recorrente no período menstrual, como a doutora falou, procurar alguém que tenha assim, uma casuística, né, tenha o hábito de atender pacientes com endometriose, porque assim, mesmo o exame clínico normal ou um exame de imagem normal, né, não exclui. Então, é uma coisa que a gente não falou durante o podcast, mas que é importante: quando a endometriose é superficial, às vezes não vai aparecer em exame nenhum, né? Às vezes numa vídeo que vai fazer por outro motivo, por uma apendicite ou algum outro motivo, vai ver lá foquinhos superficiais que nunca apareceram em nenhum exame. Então, é comum, né, ter a endometriose superficial sem dar nenhuma alteração em exame. Agora, o exame normal, que não foi direcionado para endometriose, não quer dizer que não tem endometriose. Então, se a paciente, vendo vídeos, né, estudando, procurando no Google lá, se ela tem endometriose ou não, ela achar que tem, né, pelos sintomas e tal, e todos os exames estão dando normais, eu acho que é importante procurar uma equipe especializada, passar por uma avaliação especializada clínica e procurar fazer um exame de imagem específico, porque assim, se não tiver um preparo e se o profissional não for direcionado para essa área, muitas vezes o exame vai ser normal e às vezes já tem bastante achado assim, grande já de endometriose. Dependendo do grau de especialização da pessoa, se for 0, por exemplo, mesmo que for um foco grande, ela não vai ver. Então é importante procurar uma equipe, procurar uma avaliação específica. Então é isso, gente. O assunto rendeu. E ainda ficaram muitas coisas aqui que eu acho que depois dá pra gente fazer, né, outros podcasts sobre isso. Mas eu quero agradecer mais uma vez aqui ao doutora Cira, a doutora Giovana, ao doutor Eduardo, né, que acharam um tempinho na agenda. A gente sabe que a agenda de médico é concorrida, então acharam um tempinho para estar aqui conosco. E pedir para vocês que estão nos assistindo compartilhar esse assunto, porque é através da informação, né, que as pessoas vão lá no tratamento precoce, que vão saber se tem que fazer um exame radiológico ali, e enfim, de imagem. E a gente quer agradecer, então, você também que está nos acompanhando aqui, e pedimos para acompanhar as redes da Fêmina, compartilhar, tá aí embaixo no vídeo, compartilhar e sempre participar com a gente. Muito obrigada e até a próxima!